E eu estou de volta com o seu Esfarço VIP, momento de tratarmos, gente, sobre beleza, bem-estar, cirurgia plástica, muita informação nesse bloco. No último programa do ano, que alegria, 2021 aí, já batendo nas nossas portas. E a gente recebe com muito carinho ele, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Dr. Dalvo Neto, que quinzenalmente está conosco, trocando algumas informações, compartilhando conhecimento. Doutor Dalvo, e o tema escolhido do nosso quadro de hoje trata-se do preenchimento facial, né? As mulheres querendo ficar mais jovens, né? A cirurgia plástica e com muitos métodos para que as pessoas possam escolher o procedimento adequado. E eu queria que você começasse falando um pouco desse contexto do preenchimento facial, que hoje a gente tem muitas técnicas para deixar as pessoas mais jovens. A volumetrização facial, que seria a questão do preenchimento facial, ela engloba vários aspectos, né? Tanto você pode fazer o rejuvenescimento da face, como você também pode fazer a melhora de alguns pontos interessantes na face, para que se tenha uma beleza, né? Uma harmonia, como foi aquele tema que foi, digamos, vulgarmente falado de harmonização facial. Então, o que é que seria esse tema? Seria você melhorar alguns pontos específicos, como a região do malar, a região da mandíbula. Então, fazer com que alguns rostos que são tão bem marcados, femininos, como o da atriz Angelina Jolie e outros mais, que tem uma marcação excessiva nessa região do malar, ou seja, da mandíbula, do lábio, que esses pacientes que são considerados essas pessoas são consideradas protótipos de beleza, então os pacientes eles tendem a querer ter o rosto parecido com essas pessoas. Essa é a proposta de melhorar, ou volumetrizar, ou harmonizar o rosto. Já tem também a questão do rejuvenescimento facial, que é você repor aqueles volumes que foram perdidos com o passar dos anos. Nós temos o rosto em formato de triângulo de base inferior, quando nós somos jovens, né, Mariana? E com o envelhecimento acontece uma inversão dessa base. Então o rosto ele começa a desabar. A partir de que momento, de que idade você aconselha para que se procure um cirurgião plástico para fazer o preenchimento, ver qual é a parte do rosto que você consegue fazer, trazer um rejuvenescimento, dar uma levantada e trabalhar o preenchimento no modo geral da face? Olha, Mariana, nós trabalhamos com cirurgia plástica e com os pacientes muito na questão do que lhe incomoda. Eu tenho um tratamento que eu diria mais passivo. Então o paciente é que tem que me dizer o que é que está incomodando ele. Se de repente um vinco, algum tipo de depressão, algum tipo de irregularidade está incomodando ele desde uma fase tênue de idade, então nós podemos sim, do ponto de vista de cirurgia plástica, ajudá-lo. Agora, se o paciente ele está se sentindo bem com esse rosto, se de repente ele não quer mudar nada do ponto de vista de rejuvenescer e sim melhorar do ponto de vista de melhorar os contornos da face, aí nós teremos outro tipo de busca, de repor ou melhorar algum volume para questão de beleza. Então isso é importante que nós frisemos. Por exemplo, o paciente, tenho 18 anos, eu sou muito novo, então o que é que eu posso fazer? Você pode fazer um procedimento não de rejuvenescimento, mas de demarcação de alguma linha na face, para que aparente um rosto mais expressivo, um rosto mais belo, um rosto mais marcado, entendeu? Então são dois tipos de buscas diferentes que nós podemos dividir entre rejuvenescer e marcar ou embelezar melhor um rosto. Chegou uma dúvida aqui de um telespectador que ele pergunta se o preenchimento da face ele retarda esse envelhecimento, né? Você trabalhar ali as curvas, as dobrinhas, junto com a aplicação do Botox, se ele traz esse retardado envelhecimento. Retarda sim, com certeza. Existem alguns tipos de técnicas que nós podemos fazer para melhorar ou tratar a ruga, que são as rítides, né? Você tem algumas técnicas, por exemplo, o Botox ou a toxina botulínica, ele não preenche nada, nenhum vinco. Ele apenas paralisa a musculatura que causa o vinco. Então, na testa nós temos essas rugas de expressão da região musculofrontal e também da região periorbicular, né, que são essas musculaturas aqui mais laterais. Então, o Botox ele não preenche nada, ele não preenche aqueles buraquinhos. Ele simplesmente paralisa o músculo que causa os buraquinhos. Já nessa região do terço médio inferior, a tendência é que nós façamos um preenchimento desse vinco. Aí já é um outro tipo diferente de substância, no caso, o ácido hialurônico,
ou pode ser algum outro tipo de substância, como o Radies, que é a hidroxiapatita. São substâncias diferentes que têm uma meia-vida, quer dizer, um tempo de duração diferente. E para fechar essa entrevista, doutor Dalvo, eu queria que você pudesse também compartilhar com a gente, com todo o conhecimento, por ser membro da sociedade, e um alerta para as pessoas que estão em casa sobre os exageros, né? Os exageros, os profissionais, muitas vezes que não estão habilitados para fazer aquele procedimento, nomes comerciais que a gente tem que ter cuidado. Eu queria que você fechasse a nossa entrevista dando essa alerta, dando essas instruções para o pessoal que está em casa. Olha, Mariana, é um aspecto muito importante essa questão da publicidade e propaganda nos meios médicos, né? Nós médicos, as pessoas sérias, elas não fazem post de antes e depois, não promovem resultados, prometem resultados nos pacientes. E isso é que é importante, que nós tratemos cada paciente de forma individual e não prometendo nada. Então, o que acontece hoje em dia é uma vulgarização dos procedimentos médicos, em que se prometem muitos resultados e aí até estigmatizam muito o rosto dos pacientes. Medicina não é receita de bolo, todo paciente tem que seguir um determinado protocolo. Então eu acho que a cirurgia plástica, que é o profissional mais habilitado para lidar com esse tipo de procedimento, nós temos um treinamento muito amplo em lidar com beleza, com face. Então nós somos os profissionais mais habilitados para lidar com esse tipo de protocolo. Eu acredito que nós temos que ter bom senso, evitar esses tipos de procura de certa forma desenfreada e retardar os pacientes no sentido de promover não a beleza totalmente artificial, mas uma beleza natural e duradoura desses pacientes. Enquanto eu me despeço aqui do Dr. Dalvo Neto, ele que está com o consultório recém-inaugurado, gente, aqui no Shopping Del Passeio, eu vou chamar um recadinho super especial para vocês antes dos nossos intervalos. Sabe quando você come um creme crack, rosquinhas Fortaleza e de repente vem uma lembrança gostosa da sua infância ou da sua família? Na verdade, toda vez que você come um produto da Fortaleza é assim. A gente é invadido por lembranças, por pedaços da nossa história, cheios de carinho e de afeto. E isso não acontece à toa, gente. Acontece porque a Fortaleza é uma marca que está dentro da nossa casa há várias gerações. Ela acompanha a nossa vida de pertinho e é por isso que ela sabe que o que nos prepara mesmo para a vida, para o dia a dia, para os desafios, é uma só coisa: o amor. O amor da família, o amor dos pais, dos avós, dos irmãos, o amor que mora em cada uma de nossas lembranças mais gostosas. E o gostinho de um biscoito, ou uma torrada, ou uma massa Fortaleza é justamente o gostinho bom de saber que nessa vida, quem é amado está sempre bem acompanhado. É a Fortaleza sempre nos lembrando que o amor fortalece. E não dá pra ficar sem te ver.